Olá, colegas, futuros defensores públicos, futuras defensoras públicas. Meu nome é Pedro Wagner. Eu estou aqui para a maratona que a Verbo Jurídico está proporcionando a vocês de forma gratuita. Eu vou resolver questões de direito penal e processo penal. Na aula de hoje, eu vou falar sobre as questões do CESP, do SEBRASP, né, de direito processual penal, tá? E espero que todos acompanhem. Eu vou compartilhar as questões. Quando eu estiver compartilhando as questões, muitas vezes o meu rosto não estará na tela, tá? Mas é porque eu preciso das questões abertas para eu poder fazer anotações, riscar essas coisas para vocês entenderem, ok? Espero que seja proveitoso e vamos lá, tá? Nós vamos começar aqui por uma questão de processo penal, tá? É uma questão que foi cobrado pelo SEBRASP, ok? Deixa eu abrir aqui. Bem, Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, ok? Então, vamos lá. Tendo como referência as disposições legais do Código de Processo Penal sobre citações e intimações, assinale a opção correta. Nós temos sempre que ler todas as opções, mesmo que a primeira opção seja aquela correta, aquela fácil, aquela questão fácil, temos que ler todas as questões e saber se os itens, melhor dizendo, estão relacionados com o enunciado. É muito importante que a gente consiga entender que o enunciado ele tem que ser riscado. É muito importante isso. Por quê? Porque se você não riscar o enunciado, você não sublinhar, você talvez erre. Por exemplo, nessa questão, no final está escrito assinale, no enunciado, assinale a opção correta. Hoje em dia, está mais difícil, mas muitas vezes o examinador põe a incorreta. Aí põe a incorreta, aí você afoito, querendo fazer a prova rápido, para poder revisar a prova, né? A gente sempre tem que ler a prova de novo, sempre que possível, né? Quando não é possível, a gente vai para o cartão direto. Se você estiver distraído, você vai pegar a opção incorreta. Não vai ler, aí a letra A, por exemplo, o item vai estar corretinho, certinho, de acordo com o enunciado, inclusive. Aí você vai perder uma questão de bobeira, porque você não leu todas as questões e porque você não prestou atenção no enunciado. Pode ser uma questão que eu vejo acontecer muito, de uma questão tentar ser anulada pelos candidatos, isso na minha época de concurseiro era muito comum, e a banca fala assim, não, isso não é caso de anulação. Por quê? Porque pode ter duas respostas corretas, mas uma resposta é mais correta que a outra porque está em relação direta com o enunciado. Então, o enunciado é importante, não é só a opção correta, o enunciado todo. Então, tendo como referência as disposições legais do Código de Processo Penal sobre citações e intimações, assinale a opção correta. Eu sei que essa maratona aqui, ela está sendo feita, sendo realizada para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e lá no edital está dizendo que as questões são de certo e errado. Uma elimina a outra, não é isso? Eu não gosto, eu sempre fiz, mas eu não gosto desse tipo de questão, mas não é questão de gostar ou não, né? É o poder discricionário da administração escolher o tipo de prova, e essa prova é legal, tranquila. Ela não deixa de ser proporcional. Eu estou falando que eu não gosto pessoalmente, assim, porque é 50% de chance de você errar e 50% de chance de você acertar, sendo que você pode perder questão difícil que você acertou porque você errou uma questão fácil. Essas coisas assim, né? Porque questão de eliminação. Mas
eu preciso alertar que é importante a gente responder essas questões também de múltipla escolha. Por quê? Porque você estará julgando cada item. O que nós vamos fazer aqui, na verdade, é julgar cada item. Sim, vamos usar o gabarito? Vamos. Mas, na verdade, cada item será julgado. E nós encontraremos, então, qual é a imperfeição da questão que está errada, qual o dispositivo legal que se invasou. Então, é essa a intenção, tá? Fazer essa maratona visando a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, com questões cobradas pelo SEBRASP e entendendo o mecanismo de criação das questões e como respondê-las. É lógico que nós temos mais questões com múltipla escolha, então nós vamos aproveitar esse conteúdo para poder ter uma aula, uma maratona, na verdade, proveitosa, ok? Bem, a primeira questão diz respeito ao Código de Processo Penal sobre citações e intimações. Questão que sempre cai nas provas do SEBRASP, tá? Questão que sempre é cobrada. Então, é importante que nós tenhamos o cuidado de ler a lei, a letra da lei, tá? Sem deixar de ler pelo menos uma doutrina por matéria, tá? Bem, vamos lá. A questão diz, tendo como referência, questão número 1, cobrada na Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Tendo como referência as disposições legais do Código de Processo Penal sobre citações e intimações, assinale a opção correta. Temos 5 alternativas. A primeira alternativa nos informa que estando réu no estrangeiro, em local sabido, a sua citação será feita por carta rogatória, não havendo necessidade de suspensão do prazo prescricional, certo? Essa questão está errada por causa do finalzinho aqui, o restante da questão. A questão é respondida pelo artigo 351 e seguintes do Código de Processo Penal, certo? A questão inteira. E suspende o prazo prescricional. Estando réu no estrangeiro, em local sabido, a sua citação será feita por carta rogatória. Havendo, esse não aí que atrapalhou, havendo a necessidade de que seja suspensa o prazo prescricional, ok? Bem, no começo, assim, eu estou meio enrolando aqui um pouco, porque eu estou aprendendo aqui ainda a lidar com a ferramenta aqui, mas espero, no decorrer, continuar melhorar, ok? Bem, a segunda questão, o segundo item, diz assim, ainda que citado o réu, citado por edital, em caso de posterior comparecimento do acusado, deverá ele ser citado pessoalmente. Esta questão não pode ser considerada também correta, porque quando ele comparece, ele deve apresentar a resposta à acusação, certo? O prazo fluido, se ele comparecer, ele apresenta a resposta à acusação, ok? Então, essa parte final também
encontra-se errado, de acordo com o artigo 363, parágrafo 4º do CPP. Do CPP. Bem, no caso de citação, a letra C, no caso de citação, então aqui na letra B, nós podemos dizer que essa parte aqui, não, peraí, só um minutinho. Essa parte aqui encontra-se errado, certo? No caso de citação por edital, a letra C, se o acusado não comparecer e não constituir advogado, o processo poderá prosseguir seu curso normal, desde que para ele seja nomeado defensor público. Então, aqui nós temos que ter um cuidado. Esse artigo, o artigo que responde essa questão, é muito cobrado, sempre de uma forma diferente. Eles conseguem, o artigo já foi modificado na última reforma processual, anterior ao que chama-se de lei anticrime. Esse artigo 366 do Código de Processo Penal, ele informa que, uma vez citado por edital, se o acusado não comparecer e não constituir advogado, o processo será suspenso, assim como o prazo prescricional. E essa parte que desde que para ele seja nomeado defensor público, está errado. Só será nomeado defensor público quando o réu for citado pessoalmente e não comparecer, e não apresentar a resposta à acusação, por força do Código de Processo Penal. Cuidado, na prova, até na prova discursiva, eles podem utilizar isso aí. A pessoa foi citada por edital, não compareceu e o juiz nomeia o defensor. O defensor tem que dizer o quê? Aplique-se o artigo 366. O processo tem que ser suspenso com o prazo prescricional. Tá? Tanto o prazo prescricional como o processo tem que ser suspensos. Tem que ser suspensos. Ok? Beleza? Então, está tranquilo. A letra D diz: é válida a citação por edital que menciona o dispositivo da lei penal e fundamenta a imputação ao acusado, embora não transcreva o conteúdo da denúncia. Essa afirmativa encontra-se correta, que é a súmula 366 do STF. Ok? É válida a citação por edital que mencione o dispositivo da lei penal que fundamenta a imputação ao acusado, embora não transcreva o conteúdo da denúncia. E a letra C, dizemos, podemos ler que, estando completa a citação por hora certa, caso o acusado não apresente resposta escrita no prazo legal, o prazo e o processo e o prazo profissional serão suspensos, certo? Na verdade, está errado pela dicção do artigo 362, parágrafo único, CPP. Ok? Então, a resposta correta para a questão é a letra... Opa, não. É a letra
é a letra D, ok? Então, a resposta correta para a questão é a letra D. Bem, voltando aqui à aula, quando eu disse que nós deveríamos prestar atenção na questão da citação por edital, é exatamente isso, que muitas vezes o defensor público ele é intimado para apresentar a resposta à acusação de réu que foi citado por edital, tá, e que não compareceu. O certo é utilizar-se do artigo 366 do CPP. Tá ok? Então, vamos lá, vamos acelerar aqui. Então, vamos para a segunda questão. Ok? A segunda questão também, mais uma questão do CESP, agora conhecido como SEBRASP. Ok? Bem, nessa questão, o SEBRASP, também da Defensoria Pública do Estado do Pernambuco, concurso de 2018, ela quer saber sobre os procedimentos nos juizados especiais criminais, assinando a opção correta, ok? Então, da mesma forma, mesmo não sendo uma questão de certo ou errado, né, nós vamos, sendo uma questão de múltipla escolha, nós vamos fazer um julgamento de cada item, demonstrando onde está o erro e onde está o acerto, ok? Bem, a situação do acusado, de acordo com acerca dos procedimentos relacionados ao juizado especial criminal. A citação do acusado pode se dar por edital, não havendo deslocamento da competência para o juiz comum. A própria lei do juizado já nos dá a resposta através do artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099. Então, citação por edital no juizado não tem como. O artigo 18 também diz que não há possibilidade de citação por edital. Pelo princípio da celeridade, economia processual e outros princípios que norteiam o juizado especial. Então, tem que haver o deslocamento da competência para o juízo criminal comum. Então, nesse caso, essa questão está errada, não é isso? Esse item terá que ser julgado de forma incorreta. Bem, o juizado, letra B, o juizado especial criminal é competente para julgar crimes punidos com pena alternativa de multa, ainda que a pena privativa de liberdade fixada em abstrato seja superior a 2 anos? O juizado especial criminal é competente para julgar crimes punidos com pena alternativa de multa, ainda que a pena privativa de liberdade fixada em abstrato seja superior a 2 anos? Também não, né? Está errado porque o artigo 61 da Lei 9.099 também não permite. Aqui é só ter cuidado, porque o examinador, ele quer que você erre, não é isso? E ele querendo que você erre, o maior número de pessoas possível erre, ele colocou uma situação aí diferente. Se cabe ou não cabe suspensão processual no caso de pena alternativa de multa, que aí, quando a pena é alternativa de multa, tem um ou, a pena mínima passa a ser a multa, então ela fica abaixo de 1 ano e pode suspender, é diferente, é muito diferente da questão da competência do juizado para julgar os crimes que não têm uma pena
que tenham a pena superior a 2 anos. Né? Por quê? Porque a pena máxima continuará a ser acima de 2 anos, mesmo que seja alternativa. Isso aí eles fazem para iludir o candidato, e o candidato fala assim, poxa, tem um entendimento jurisprudencial nesse sentido, que nem precisava ter, realmente, em relação à suspensão condicional do processo, porque a suspensão condicional do processo, a pena mínima tem que ser de 1 ano, não é isso? E quando há a alternativa de multa, né, a pena alternativa de multa, não é erro, não, ou multa, a pena mínima passa a ser a multa, que é abaixo, logicamente, de 1 ano. Bem, a letra C. No caso de causa complexa, haverá o deslocamento da competência para o juízo criminal comum, mantendo-se o procedimento sumaríssimo. Aí nós vamos trabalhar com 2 artigos. Tá? A questão estava toda caminhando, a questão estava toda caminhando para uma, para a correção, quando no final colocou o procedimento sumaríssimo, que na verdade é o procedimento sumário, certo? Artigo 538 CPP. Artigo 538 do CPP. Bem, letra D. À medida do possível, só tirar aqui na minha frente algo aqui. À medida do possível, à medida do processual cabível contra a decisão que rejeitar a denúncia ou a queixa-crime, será o recurso em sentido estrito, que deverá ser interposto no prazo de 10 dias. Trata-se de juizado. Não cabe, não é? Recurso em sentido estrito. Na verdade, o que nós utilizamos é o artigo, no caso, né, o artigo 82 da lei 9.099, é apelação, certo? O recurso correto é apelação. Bem, e para finalizar, o item E. Então, todos esses itens aqui que eu li anteriormente estão incorretos, certo? A letra E será a correta, mas temos que ver se está de acordo realmente com o entendimento ou com a lei. De acordo com o STJ, no caso de ação penal privada, são aplicáveis os benefícios da transação penal e da suspensão constitucional do processo. Bem, são várias decisões nesse sentido, tá? No sentido de que são aplicáveis os benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo. Aqui nós não estamos discutindo se tem que haver ou não a anuência do ofendido, né? E se o Ministério Público, aqui não está discutindo isso, se o Ministério Público deverá oferecer ou não, né? Aqui a questão é a seguinte: nós não temos que criar fatos. A questão diz o seguinte: de acordo com o STJ, no caso de ação penal privada, são aplicáveis os benefícios da transação penal e da suspensão constitucional do processo. Ponto. E nisso surgiu até um enunciado do FONAGE, né? Do Fórum dos Juizados, que é o Fórum FONAGE, enunciado do FONAGE 112, ok? Então, o gabarito correto neste caso aqui é a letra E. Beleza? Vou botar uma estrelinha. Beleza?
Então, vamos aqui, de novo, aqui para a terceira questão. Tá. Então, a terceira questão que eu trago para vocês, na verdade, é a quarta questão da prova do SEBRASP, da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, do ano de 2018, concurso. Essa questão é boa também, que nós vamos jogar cada item, não é isso? E quando caem esses itens assim na prova, é complicado, que geralmente vem até maior do que está aí na questão. Bem, vamos perceber, de início, né, de início, que a questão já traz aqui no enunciado uma afirmação, de que vamos tratar de nulidade. Então, vamos virar a chave para nulidade com cuidado, que também é matéria que é despejada em concurso, né? Uma hora a gente pensa que alguma coisa é dotada de nulidade absoluta, outra hora relativa, né? Então, a gente tem que ter o cuidado máximo que a, para que a questão não seja perdida por causa de descuido na hora do raciocínio, porque é raciocínio, tá? Bem, vamos lá. O item 1. A, a inobservância da regra de competência por prevenção gera nulidade absoluta por ofensa ao princípio do juiz natural. A inobservância da regra de competência por prevenção gera nulidade absoluta por ofensa ao princípio do juiz natural. Na verdade, o que está errado é que não gera nulidade absoluta. No máximo, pode gerar uma nulidade relativa. Não é isso? Segundo, súmula 706 STF. Esse é o item 1. Então, o item 1 está equivocado. O item 1 está equivocado. Ok? Bem, a existência, a existência de oportunidade para entrevista reservada entre o acusado e o seu defensor, no momento que antecede a audiência de instrução, é causa de nulidade relativa. A inexistência de oportunidade para entrevista reservada entre o acusado e o seu defensor, no momento que antecede a audiência de instrução, é causa de nulidade relativa. A questão também não encontra correta, tá? Nós não estamos aqui discutindo qual o local, se houve um local adequado ou não para a entrevista. Isso já é uma outra discussão que começamos a ter. Mas se houve a oportunidade da entrevista, se o juiz, se pelo menos perguntou, ok? Essa questão está certa, tá? Eu risquei aqui, mas ela está certa. Deixa eu tirar aqui. Ela está correta. Ok. Vou consertar aqui. Súmula 706 do STF. E essa questão encontra-se correta, tá? E aqui, vou ver se eu consigo escrever aqui, é um RESP, vai ser difícil, um RESP 1365033 STJ. Eu vou deixar meio assim, RESP 1365033 do STJ, ok? Para essa questão aqui.
tá? Para essa questão aqui, para esse item aqui. O 3 diz o seguinte: intimado o defensor, a apresentação de defesa escrita na primeira fase do procedimento do júri não ensejará. A não apresentação, não é isso? Intimado o defensor, a não apresentação de defesa escrita na primeira fase do procedimento do júri não ensejará. Nós temos que tomar cuidado que o item está correto, mas é na primeira fase, ok? Na primeira fase. Então, e do procedimento do júri, lógico, né? Certo? No procedimento do júri. Aqui nós temos aqui vai dar para escrever, um julgado também do STJ, um HC 366-706. Ok? Então, primeira fase do procedimento do júri. Ok? Bifásico, aquela coisa toda. Beleza? STJ. Ok. Bem. E o quarto item diz: a participação de pessoa como jurado em julgamento de processo no qual ela tenha exercido essa mesma função anteriormente não gera nulidade. Aí, meus queridos, obviamente que o não aí está fazendo com que a questão esteja incorreta, tá ok? E nós temos, então, que dizer que o certo seria dizer que a participação de pessoa como jurado em julgamento de processo no qual ela tenha exercido essa mesma função anteriormente gera, sim, a nulidade. Ou seja, se a pessoa participou como jurado de um júri anterior, ela não pode participar de um júri posterior relacionado ao mesmo processo, né? Ao mesmo processo. Ela pode participar de 2 júris seguidos. Ela fazer parte do conselho de sentença 2 vezes seguidas. O que ela não pode participar é júri do mesmo processo. Beleza? Então, nesse caso aí, o item 1 está errado, o item 2 está correto, o item 3 está correto e o item 4 está incorreto. A resposta, no caso aqui, seria a letra B. Ok? Voltamos, então, aqui. Voltamos, então, aqui. Vamos seguindo. Ok? Vamos para a quarta questão de processo penal. E eu vou aqui compartilhar. Compartilhar. Foi. Aqui eu não preciso, essa questão eu não preciso nem de fechar a tela, porque ela é menor um pouco, não é isso? E nós vamos aqui. Você não vai jogar muito item, você tem que uma resposta certa, e são palavras, mas é importante para a gente também tocar nesse assunto muito importante que é o recurso, né? CESP, SEBRASP, 2018, Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Bem, assinale a opção, vou buscar aqui, assinale a opção que apresenta medida judicial cabível, contra a decisão que, reconhecendo a ilegitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação penal, deixa de receber a denúncia.
e extingue a punibilidade em face da decadência. Certo? Pode ser a correção parcial? Não, né? Veja bem, uma decisão que extingue a punibilidade, uma decisão que deixa de receber denúncia. Então, o juiz não está embaralhando o processo, não está fazendo nada. A correção, então, quando o juiz está embaralhando o processo, o juízo está embaralhando o andamento do processo e não caiba no recurso. Nesse caso aí, cabe o recurso. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no seu regimento interno, tá, no artigo 251, prevê a correção parcial. Então, o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no seu artigo 251, prevê a figura da correção parcial para os casos onde haja embaraço processual, não sendo cabível a interposição de recurso, tá bom? De outro recurso, de algum recurso. A correição parcial também é conhecida em muitos lugares como reclamação correicional. Não confunda com a reclamação constitucional, que é voltado para os tribunais superiores. Ok? Só mesmo para apelação, cabe apelação, embora haja, um posicionamento de que, no caso de extinção de punibilidade em face da decadência, o recurso cabível seria a apelação pela resolução, né, do litígio, né, vamos dizer assim, mas na questão aqui, não houve nenhum tipo, no enunciado, de alerta sobre posicionamento doutrinário, né? O que se há é uma pergunta dentro da letra da lei. E a apelação, no caso aí, não cabe, porque não é uma sentença que está relacionada, ou condenatória ou absolutória, relacionado com o artigo 593 do CPP. A carta testemunhada é aquele recurso, né? Aquela medida em que todo mundo já ouviu dizer, mas que nunca ninguém viu. Eu vi uma vez no Acre, eu interpus um recurso de apelação, o juiz entendeu que não era tempestivo, porque eu estava na audiência no dia na audiência que foi lida a sentença e os autos vieram para a defensoria e eu interpus a apelação. Aí da apelação, eu interpus recurso em distrito e depois que o recurso em distrito foi também denegado pelo juiz, a subida dele, eu interpus a carta testemunhal, o juiz reconsiderou a denegação do recurso em sítio distrito, depois também reconsiderou o não recebimento da apelação, recebeu a apelação e a apelação foi provida. E o réu foi posto em liberdade porque foi reconhecida a prescrição. Bem, a carta testemunhável, ela está prevista no artigo 639, incisos 1 e 2 do CPP. Veja bem, cuidado na hora da prova. A carta testemunhável,
é aquele recurso, é a medida que pode ser interposta contra a denegação dos recursos. Mas a apelação, pelo artigo 581, inciso 11, se a apelação for denegada, cabe reze, ok? Reze. Cabe recurso em sentido estrito. Beleza? Bem, a palavra, a letra correta seria recurso em sentido estrito, porque quando se reconhece a legitimidade, né, e deixa de receber a denúncia ou extingue a punibilidade, o artigo 581, o artigo 581 indica que tem que ser interposto o recurso em sentido estrito. Bem, o recurso de ofício, então aqui o recurso de ofício também não é, né? Não é caso de recurso de ofício. O recurso de ofício tem que estar previsto na lei quando é caso de recurso de ofício, ok? Eu vou abrir a tela de novo, ok? Para dizer o seguinte: existe na lei ainda um caso de recurso de ofício relacionado à absolvição sumária no procedimento de júri, no artigo 574, inciso 2. Só que o artigo 416 do Código de Processo, isso aí estou dando só esse toque, vocês devem saber, mas é só para, na hora da prova, não esquecer. O artigo 416 do Código de Processo Penal atuou como um revogador tácito desse inciso 2 do artigo 574, porque ele diz que contra a sentença de pronúncia, de impronúncia ou de absolvição, cabe apelação, ok? É só ficar de olho. Então, nós voltamos aqui, vamos continuar, e na próxima aula, nós continuaremos com processo penal e nos vemos lá. Astral e até lá.